Nesta edição, recebemos em nosso estúdio a promotora de justiça Elaine Cristina Alencar. Ela é coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Cíveis da Família e do Cidadão. Ela vai falar sobre um assunto muito importante, o BPC, o benefício da prestação continuada. Promotora, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Obrigada, Bruna. É sempre um prazer estar aqui. Promotora, vamos começar a entrevista explicando aos telespectadores o que é o BPC e a quem ele se destina. Então, o BPC, pelo próprio nome, benefício de prestação continuada. É um benefício pago pelo governo federal. Ele não se confunde com a aposentadoria, como algumas pessoas pensam. Ele é um benefício da assistência social. O que é que isso significa? Significa dizer que é destinado às pessoas que vivem numa situação de vulnerabilidade social. O BPC é destinado aos idosos com igual ou maiores de 65 anos e também às pessoas com deficiência, desde que, em qualquer um dos casos, a renda familiar do beneficiário não passe de 1/4 do salário mínimo. E qual a importância desse benefício e quantos paraibanos necessitam dele? A importância vem exatamente do seu fundamento. Por ser destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social, o benefício, que é uma retribuição financeira no valor de um salário mínimo, ele tem por objetivo minorar, reduzir o mínimo que seja dessa situação de vulnerabilidade. Ou seja, pelo benefício, as pessoas que são beneficiárias dele conseguem ter um mínimo da vida digna, acesso ao mínimo da alimentação, vestuário. Então, é para garantir a esse público esse mínimo de dignidade. Aqui na Paraíba, segundo a informação do Ministério do Desenvolvimento Social, são cerca de pouco mais de 114 mil paraibanos que fazem jus a esse benefício. Mais ou menos um terço, cerca de 38 mil, são idosos e os demais 76 mil, mais ou menos, são pessoas com deficiência. Promotor, o que levou o Centro de Apoio Operacional a acionar as promotorias do cidadão sobre o recadastramento dos benefícios do BPC? Então, essa foi justamente a nossa preocupação, o recadastramento. Estamos no prazo final, o prazo é 31 de dezembro de 2018. E qual não foi a nossa surpresa quando coletamos as informações ainda na primeira quinzena de outubro, e nós fomos informados que pouco menos de 50% dos beneficiários havia feito o recadastramento. Então, nós achamos necessários mobilizar as promotorias para que essas mobilizassem as prefeituras a fim de que essa informação da necessidade do recadastramento e também o prazo, a iminência do final desse prazo, fizesse chegar essa informação até quem precisa fazer o recadastramento. Promotora, qual é a orientação que o Ministério Público está dando aos prefeitos dos municípios sobre esse assunto? Então, é muito simples. Qual é a atuação que nós estamos fazendo agora? Nós estamos pedindo às prefeituras mobilização. Infelizmente, a gente vê muito pouco de divulgação desse prazo final. Seja na imprensa regular, seja pela própria atividade dos municípios, não se vê essa divulgação de que as pessoas precisam fazer o recadastramento. Isso está traduzido nos números. Há pouco menos de 3 meses do prazo fatal, 50% dos beneficiários haviam feito o recadastramento. Então, o que é que nós queremos que os municípios? As prefeituras precisam ir em busca, seja pequeno, ou seja médio, ou seja grande município, eles são capazes de identificar o público, os beneficiários, e a gente quer que eles vá em busca. Isso pode ser das mais variadas formas, divulgando na imprensa regular. A gente sabe o poder que a TV tem de chegar até as pessoas, o rádio, mas também há outras formas muito mais criativas, divulgação em feiras livres, convocações em associações de bairro, enfim. A criatividade fica por conta das prefeituras. O que nós pretendemos, nós queremos, é que a população seja informada. Promotora, e como as pessoas devem fazer para providenciar o cadastramento? Que serviços devem ser procurados e que documentos são necessários? Então, o recadastramento é feito no CAD único. Em algumas cidades, o CAD único tem sede própria, específica. Na maioria dos municípios paraibanos é feito no próprio CRAS. Esse CAD único está no próprio CRAS. Como uma forma muito simples, a pessoa leva o RG ou outro documento de identidade, comprovante de residência, e lá faz o recadastramento.
Também é interessante dizer que há, dentre esse público que é beneficiário do BPC, pessoas que precisam ser representadas. São aquelas que estão em situação de curatela, em situação de tutela, ou que já passaram procurações. Então, quando for o caso, esse documento precisa ser levado para o recadastramento. E há também um outro público ainda nesse universo, que é as pessoas que não conseguem chegar por dificuldade mesmo de mobilidade. Então, não é necessário que o beneficiário vá. Ele pode sim ser representado por uma das pessoas que moram na família. Nesse caso, é importante levar, além dos documentos que eu já mencionei, o documento pessoal de todas as pessoas residentes na mesma unidade familiar. O que pode acontecer com quem não fizer essa atualização cadastral? Então, isso é uma situação muito séria. É importante dizer que nós já estamos em prorrogação de prazo. Inicialmente, o governo federal havia determinado que até 31 de dezembro de 2017 era o prazo para os idosos fazerem o recadastramento. E esse prazo, 2018, seria o prazo dado para as pessoas com deficiência. Mas porque o ano passado já se verificou um baixo número de recadastramento, então o governo federal prorrogou para os idosos até 31 de dezembro de 2018. Mas não podemos esperar nova prorrogação. O prazo fatal é 31 de dezembro de 2018, seja pessoa idosa, seja pessoa com deficiência. O que você me pergunta, o que vai acontecer? Quem não se recadastrar vai ter seu benefício suspenso a partir de 2019. É interessante ainda, Bruna, mencionar uma situação bem prática desse recadastramento, porque o recadastramento visa exatamente passar uma releitura das condições, dos requisitos que as pessoas que são beneficiárias são exigidas que elas preencham. Então, o recadastramento serve para isso, para fiscalização da regularidade da concessão desse benefício. O idoso, uma vez recadastrado, vai ter tido como revisado. Não há mais a outra providência que ele precise tomar. Porém, a pessoa com deficiência precisa fazer o cadastro e, num segundo momento, vai ser chamado para fazer uma reavaliação médica e social. Promotora, para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que a senhora explicasse a quem o familiar ou a pessoa que recebe o BPC deve recorrer caso tenha alguma dificuldade para fazer o cadastramento. De regra, não há essa dificuldade, mas é muito importante a sua pergunta, porque a gente sabe que situações inusitadas podem sim acontecer. Teve algum problema? O caminho é a Secretaria de Assistência Social do município. E quando lá não resolver, o próprio INSS. E interessante, Bruna, que não é apenas o Ministério Público que precisa se envolver nisso. É Ministério Público, é Poder Público Municipal, Estadual, mas é também a própria sociedade. A própria sociedade precisa divulgar esse prazo. As pessoas se comunicam das várias formas, nas redes sociais, no corpo a corpo, pessoa a pessoa. Tem que fazer chegar essa informação a quem precisa. Idosos e pessoas com deficiência são as pessoas que menos têm acesso à informação. São elas exatamente que serão prejudicadas caso não façam o recadastramento. Promotora, muito obrigada pela sua entrevista. É nós que agradecemos, estamos sempre à disposição e, mais uma vez, agradecer a parceria que temos para divulgar esse serviço tão importante à sociedade. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.